Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estou aqui com meus colegas de sala. A gente vai discutir um pouquinho sobre a tendência esportivista. Como é que começou isso tudo? Bom, começou lá no dia 1º de abril de 1964, com os militares tomando o poder no Brasil, com uma certa influência dos Estados Unidos ao falar, o povo pode começar a se revoltar contra vocês, então é melhor vocês tomarem um jeito. Acabou que os militares, então, tomaram as rédeas e falaram, vamos tomar tudo, e acabaram tomando a liderança do Brasil, e a gente pode dizer que a partir daí começou a tendência esportivista. Então, porque nessa parte foi instaurada a ditadura, né, no Brasil, em 64, e eles começaram a ter ideias bem regradas, assim, era tudo bem rigoroso. Tinha até perseguições, exílios, né, com quem tinha ideia contrária da ditadura deles, por isso que era uma ditadura, né? E então começou o povo querer se revoltar com essa ditadura, porque não concordavam, né, obviamente. Só que eles viram no esporte uma forma de abafar esse som do povo, entendeu? De tirar a atenção do que estava acontecendo no país e desvincular assim com a ditadura e eles prestarem a atenção no esporte. Que quando o Brasil foi, né, teve o tricampeonato lá no México, eles foram campeões, né? E viu que teve uma festa enorme na rua, ninguém nem se falava mais da ditadura, no caso. Era só o esporte mesmo. Sim, e foi aonde o governo conseguiu, ele entendeu que com o esporte o pessoal meio que saía, não ficava prestando muita atenção na política, né? Então ele começou a colocar mais o esporte para ver se o pessoal não ficava prestando tanta atenção assim na política e ficava mais ali nos jogos mesmo. Então, assim, os militares resolvem incentivar a prática esportiva com alguns objetivos claros, descobrir novos talentos. Certo. E como começou essa tendência, pessoal, na educação física mesmo? Então, ela começou a ser implementada, né, no governo, porque como uma forma de ferramenta para expandir essa parte do esporte, né? E, então, instalaram desde a escola essa tendência esportivista, né, de influenciar as pessoas a criar foco no alto rendimento, na criação de atletas, não que nessa época estava tendo a tendência pedagogicista, onde era mais voltada para aspectos sociais, né, desenvolvimento da pessoa mesmo. Aí eles começaram a ter só esse foco no esporte, não tinha inclusão, interação, assim, um desenvolvimento fora do esporte. Era só essa coisa. Como diz o Ferreira, ele diz que começou a ter não uma relação de professor e aluno, e sim uma relação de técnico e atleta. Sim, né? Porque é aquele caso que até a gente estava comentando outro dia. O pessoal lá, os professores nas escolas, vai passar um futebol. Aí ele vê que tem um aluno mais habilidoso que o outro, ele acaba dando mais atenção a esse aluno habilidoso e deixa o outro que não tem tantas habilidades de lado. E é onde o aluno acaba não querendo mais saber do esporte. Acaba tendo essa exclusão de quem não tem habilidade, né? E só o foco naquele cria igual a Camille falou, de caça-talentos na educação física, em vez de ter aquele desenvolvimento igual tinha no pedagogicismo. Sim, e isso é ruim porque aí acaba tendo menos alunos interessados em certos esportes, né? E não é em desinteresse do aluno, muitas vezes é que ele não tem o estudo, né? O professor não dá aquela atenção para ele e aí ele deixa de lado. Isso que é ruim. E alguns autores assim que falam sobre essa tendência, no caso você falou já do Ferreira também, né? O Ferreira fala muito sobre isso. E tem algum outro também que fala sobre essa tendência? Tem a Soraya Dalido, ela é bem focada nessa parte de esportivismo, né? E ela fala que esse processo é marcado quase que exclusivamente na promoção de habilidades físicas, como eu falei, né, e técnicas. Que fica essa coisa de formar um atleta mesmo para o alto rendimento, não um atleta amador. Não. Então, gera esse efeito da prática de curto a médio prazo, né, criando como se fosse uma pirâmide esportiva, onde mais pessoas praticam o esporte, mas não tem a mesma qualidade. Eles só querem que todo mundo pratique para chegar no topo do alto rendimento, que também era utilizado como uma forma de poder internacional,
mostrar que o Brasil tem esse poder, que nas Olimpíadas era disputado essa forma de poder, Sim. né? Como já estávamos numa época de paz mundial, digamos assim, que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então eles usavam como uma forma também de promover o poder do país, né? Mostrar que é uma potência, de uma forma ou de outra, dessa forma, criando só o alto rendimento. Só que acabamos perdendo um pouco na parte do desenvolvimento mesmo, que a educação física estava começando, igual o Ferreira disse mesmo, começando a engrenar na parte mais, um espectro maior da educação física em si. E no caso das Olimpíadas acabou que não ajudou muito, né? Porque no final das contas o Brasil não vai bem nas Olimpíadas, porque não teve um rendimento decente para ganhar e acaba que essa ideia meio que não adiantou para nada. Acabou que nos outros esportes não teve vitória nenhuma, né? Então acabou que a educação física acabou se tornando sinônimo de esporte, né? Sim. Sim, exatamente. Na escola, principalmente, a educação física era vista como esporte, só isso, não Sim. tinha mais nada. Tanto é que é uma coisa bem limitada do que engloba a educação física em si. Eles começaram a tirar todo o aspecto assim, da educação física e se limitar a esporte e alguns esportes específicos também. Que era Principalmente o futebol. Sim. Sim. E Como se era você... paixão nacional, tudo tinha aquela coisa de tirar a atenção do povo, ficou o futebol como o maior aspecto assim, da educação física. Né? Sim, se você for ver hoje em dia não tá diferente também, ainda continua assim. Você vai para aula de educação física, o professor já dá bola de futebol para os meninos, bola de vôlei para as meninas e assim fica. Não tem um ensino até hoje, né? Fica essa coisa repetitiva até hoje. Exato. E nisso já acaba puxando as práticas também, né? Porque muitas vezes quando você vai passar futebol pros meninos, por exemplo, você vai colocar ele para ficar driblando cones, e se você vai passar uma aula de vôlei, você vai ficar passando para os alunos ficarem fazendo uma machete com a parede, sendo que num jogo real você não faz isso, você não enfrenta um cone, você não enfrenta uma parede, você enfrenta pessoas, que ficar só focado nisso não vai te dar um conhecimento maior de um jogo que tá valendo alguma coisa. Sim, a tendência esportivista ela era bem focada no tecnicismo, assim. Era aquela coisa, você pratica só essa técnica desse jeito. Se você fizer de um jeito diferente, tá errado. Você pratica aquilo, como ele falou no futebol de ficar driblando cones, é aquilo, você dribla cone para sempre, chuta a bola parada, sendo que no jogo não é assim. E existem diversas outras formas de explicar, que às vezes gera até um resultado maior. Sim. Não só no esporte, como desenvolvimento mesmo, só que na esportivista era focado nisso. Em treinamentos de alto desempenho, com o tecnicismo, era aquilo que ele ensinava, é assim que se faz. E você fazia até o fim. Isso todos os esportes, até no boxe faziam, né? Futebol, vôlei, a parte de ficar fazendo manchete para sempre, e só daquele jeito, a bola vem do mesmo jeito, você com a mesma posição, sem se mexer. Aí é onde ninguém aprende, né? Tipo, você vai ficar lá. Aí como é que você vai jogar um vôlei só com manchete? A Que dinâmica não do tem jogo como. é imprevisível, né? Como diz, até Caio lá fala que o jogo é imprevisível, é isso que dá, né, a força do jogo, a vontade de jogar, porque se fosse previsível não teria o mesmo sentido. Você ficar só fazendo aquela coisa robótica, mecânica, né? Tanto é que até conhecido como mecanicista, para a tendência esportivista, por causa disso. Você ficar fazendo só aquele movimento, sendo que aquilo não vai gerar tanto resultado. Como se o homem fosse uma máquina, né? Exatamente. E por isso muitos alunos acabam também deixando o esporte de lado, porque ele acha aquilo chato. Tipo, eu vou ficar aqui só fazendo manchete, driblando cone, cansa. Tipo, não tô aprendendo Exatamente. coisas diferentes. E, pessoal, como era a questão da saúde nessa tendência? Então, segundo o Ferreira diz, né, era focada, teve um grande aumento na questão de percepção da saúde física, porque como eles visavam criar, né, atletas, então a parte física era bem importante. Então, teve essa evolução assim na saúde, na parte física, diferente de como era a saúde nas outras tendências, né? Mas ainda assim era de uma forma bem individual, assim, não era tão quanto na parte na época lá da Revolução Industrial, o corpo como máquina, mas também ela se aproximava porque era só a parte física para o alto rendimento, não tinha a questão de saúde como nós temos hoje, né? Tipo, bem-estar físico, psíquico, social.
Sim, então ele era diferente da parte higienista e militarista, né? Que ele pegava mais essa parte de todo mundo tem que treinar junto, tudo o esporte, tipo, ser aquela coisa mais regrada pra treinar como se fosse aquele treinamento de raça, né? Tipo, então Assim, ele é diferente A disso. higienista, eles prezavam mais a saúde como uma ausência de doenças, na verdade. Que eles treinavam por isso. E também tinha a parte, né, de eugenia, de aquela coisa de separação de raças, né? De uma ser superior à outra. Não tinha isso na esportivista. A separação que tinha era na parte, né, da tendência mesmo do atleta. Aquele que tem uma habilidade boa, tem um atendimento diferenciado. Aquele que tem uma habilidade inferior, ele é excluído, não tem atenção mesmo na parte da tendência. Mas na saúde era isso, era focado na parte física mesmo, né, o condicionamento físico do atleta, o bem-estar físico ali pro esporte, não para a sociedade em si. E era uma forma também de evitar custos maiores, até mesmo, igual você falou, com a sociedade, de por exemplo, evitar problemas de o governo ter que gastar dinheiro em outras coisas relacionadas à sim. saúde. Sim, até Soares fala que teve um movimento que surgiu nessa parte da saúde como pegou uma parte econômica também do país de usar o esporte para evitar doenças, para o governo não ter que gastar na questão da saúde, na verdade. Aquela coisa de esporte é saúde, exatamente para o governo não ter esse gasto. A educação física partia de várias estradas assim para chegar no mesmo objetivo. Era uma ferramenta de multiuso, assim, porque você tratava a questão de tirar o foco da ditadura, a questão da saúde, tirar o gasto do governo com saúde, falando que o esporte era saúde, né? E também tinha isso de você condicionar o atleta para o alto rendimento pensando na parte física dele mesmo. E o fim dessa tendência, pessoal? Quando é que aconteceu? Como é que ocorreu? Se ainda está hoje em dia? Então, quando, né, nos anos 80, que a ditadura começou a perder força, né? E também teve os resultados, né, dessa prática esportivista nos Jogos Olímpicos, foi completamente pífio, não teve resultados assim, grandes. Principalmente em esportes coletivos mesmo, acho que não teve nenhuma vitória, se eu não me engano. Só os individuais que teve uma ou outra, assim. Então começou a perder essa força também a ditadura, o povo começou a se revoltar, teve o diretas já, e aí acabou, teoricamente, essa tendência esportivista junto com a ditadura militar da época, né? Que começou a abrir portas para tendência popular, que é como eles falam, né? A parte do esportivismo ainda continua nas escolas até hoje, né? Não terminou ainda, a gente achou que tivesse acabado, mas não, ainda continua muito. O esportivismo ainda está bem alta nas escolas. Se você for numa escola infantil, você vai ver nas aulas de educação física que está bem presente ainda. Sim, que existe até na questão de competições esportivas na escola, na parte infantil, como você disse, eles preparam o aluno para o esporte. Fazem até jogos e brincadeiras, mas com aquela visão de preparar para o esporte, que às vezes aquela escola já tem uma reputação de ser bom, não sei, no vôlei. Então eles já preparam todas as atividades de educação física para preparar para a competição escolar, né? E até a Dalido fala que é complicado romper essa questão da tendência esportivista, né? Que Ferreira disse que foi a que mais enraizou, né, de todas as tendências, como é que a gente tem até hoje. E a Dalido fala que é complicado romper porque a pessoa já nasce naquela tendência, né, desde a infância, estuda a educação física, aquela questão, né, esportivista, vai para a faculdade, porque aquilo influenciou também o currículo do professor na época. Então começa só a aumentar, né, essa parte da tendência esportivista. Então é muito complicado romper isso, porque se cria um ciclo de você aprender desse jeito e propagar aquilo, focando só na técnica. Embora, né, é criticado a todas as tendências que vieram depois, né, métodos, né, psicomotricidade, foram tudo criadas como uma forma de crítica à esportivista. Porque se fosse a melhor, como o governo falava na época, não teria tantas críticas, né, que surgiram depois a essa tendência. Sim.
E por isso não é nem culpa dos professores, né, de hoje em dia, porque já foi, como você disse, foi criado desde a infância, né? Tem esse... Meio que vira um ciclo, Sim. né? Mas é bom, até também tem assim, a questão na parte do professor em outras partes, assim, na questão de achar mais fácil trabalhar técnica do que outras coisas. Até o Griffin e Butler falam que eles acham mais fácil os aspectos técnicos, né, de ensinar os alunos do que os táticos. Então eles acabam se privando de enriquecer a aula de educação física e ficar naquela porque já é como vocês falaram que é mais predominante, e foi, né, no esportivismo, eles ficam naquela zona de conforto, praticamente, do que eles acham mais fácil de trabalhar. Certo. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Tudo certo? Certo. Então, muito obrigado, pessoal. É isso. Até a próxima.